A sexta petição da oração ensinada por nosso Senhor Jesus. Mateus 6,13. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Oremos. Ó Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado porque o Teu Espírito Santo nos consola, nos ilumina, nos abre os olhos para enxergar que os Teus filhos têm o privilégio de ter nas suas mãos a única verdade absoluta, que é a Tua palavra. Neste momento, ó Pai, em que nós vamos trazer a Tua mensagem, baseada numa das petições ensinadas por nosso Senhor Jesus Cristo, que nós devemos fazer em nossas orações. O Santo Espírito ilumine a mente de todos aqueles que vão ouvi-la, para que, Senhor, entendam e coloquem em prática no dia a dia de suas vidas. Tem misericórdia do teu servo que fala contigo, para que ele traga a mensagem que é a tua verdade. Em nome de Cristo nós te oramos. Amém. Meus irmãos, tenho muito claro que o que Jesus Cristo está nos ensinando é que nós devemos levar a sério tudo aquilo que a Bíblia nos ensina. Meus irmãos, eu estou escolhendo como título da mensagem desta manhã: devemos levar a sério as tentações, porque muitas vezes, por não estarmos advertidos e alertados, nós nos tornamos presa fácil para o adversário, para o nosso inimigo. Por isso é que nós devemos levar a sério as tentações, porque esta é uma área que muitos filhos de Deus têm encontrado muitas dificuldades. É uma área onde alguns ficam confusos, onde alguns estão confusos, outros frustrados e outros até derrotados. É um assunto sobre o qual os filhos de Deus devem estar sempre bem informados. E a boa, perfeita e verdadeira informação, a palavra de Deus nos traz à luz. Nos deixa claro para que nós não nos deixemos levar pelas terríveis ciladas do inimigo. Todos nós, todos os filhos de Deus, todos somos tentados. A palavra de Deus em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 6, nos dá base para fazer esta afirmação.
ela diz: nisso exultai. Embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Serais provados, sejais provados por várias provações, por várias tentações. E nós vemos na Bíblia, meus irmãos, desde o início, desde Adão e Eva, os primeiros pais da humanidade, lá no Jardim do Éden, eles foram tentados e não levaram a sério a ordem de Deus dada a eles e caíram. Mas além de Adão, nós temos um servo temente a Deus, um homem que andava agradando a Deus. Jó. Jó foi talvez um dos homens mais tentados sobre a terra. Mas nós temos também o homem que a Bíblia diz que era um homem de Deus, um homem segundo o coração de Deus. Davi foi tentado. Em 1 Crônicas, capítulo 22, capítulo 21, versículo 1, nós lemos: então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi, quer dizer, e tentou Davi. Incitou a Davi a levantar o censo de Israel. Deus tinha proibido. Mas Satanás foi lá e disse: o que tem de mais? Só contar o povo para saber quantos são, até para você saber o tamanho do exército que você pode formar. E daí Davi caiu na tentação. Mas nós temos, segundo a mensagem de domingo à noite, o nosso exemplo maior, domingo de manhã, o nosso exemplo maior, nosso Senhor Jesus Cristo. Ele foi tentado. Ele é o nosso exemplo maior. Foi tentado, mas não caiu em tentação. É muito importante que nós aprendamos a levar a sério as tentações, porque nenhum de nós, olhem, nem Jesus, portanto, nenhum de nós está fora do alvo de Satanás. Cada um de nós é alvo do seu ataque. Nós estamos diariamente, constantemente sendo assediados pelo inimigo, sendo assediado pelas terríveis e estratégicas investidas do inimigo. E a palavra de Deus nos ensina que esse inimigo, ele tem estratégias. E ele tem usado várias estratégias, várias fontes de tentação. Uma fonte de tentação que ele usa para nos enredar é a cobiça. Em Tiago, capítulo 1, versículo 14, nós lemos: ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça.
Muitas vezes nós conversamos demais e dizemos o que nós gostamos de ter, o que nós gostaríamos de ter. E Satanás se aproveita. Tiago continua, quando esta cobiça o atrai e o segue. Não devemos ter, meus irmãos, em mente a palavra de Deus, guardada na nossa mente, no nosso coração. Só assim nós aprendemos. E se nós tivermos ela guardada no nosso coração, nós tivermos ela na nossa memória, na nossa mente, nós não pecamos. Nós não caímos em tentação. A outra que eu tenho falado muito e eu acho que vocês não têm levado a sério. Outra fonte de tentação são as más companhias. As más companhias de acordo com os princípios bíblicos, não é de acordo com a sua avaliação, não. Quem somos nós, miseráveis pecadores, que muitas vezes caímos nas tentações para avaliar quem são as boas e quem são as más companhias? A não ser que nós as avaliemos à luz da palavra de Deus. Veja o que Provérbios diz. No capítulo 1, versículo 10 e versículo 15. Versículo 10. Filho meu, se os pecadores querem seduzir-te, não os consiga. Meus irmãos, talvez alguns não entendam o que eu vou dizer agora. Aqui não se está falando de uma pessoa só. Mas, por exemplo, homens e mulheres, quantos de nós temos sido seduzidos pela moda? A moda do mundo que nada tem a ver com o comportamento sensato do verdadeiro cristão. Versículo 15. Filho meu, não te ponha a caminho com eles. Guarda das suas veredas os pés. Devemos andar com os nossos irmãos, com aqueles que levam a sério a palavra de Deus, que levam a sério as tentações. Essas devem ser as nossas companhias. Também outra estratégia são as posses, a riqueza, como também a pobreza. Veja o que a palavra de Deus diz em Provérbios 30, capítulo 30, versículo 9. Riqueza. Para não suceder que, estando eu farto, te negue e diga, quem é o Senhor? Eu lembro, no meu primeiro pastorado, logo depois que saí do seminário, na Igreja Presbiteriana da Encruzilhada, uma família de cearenses vieram de lá, do Ceará para Recife, e me ajudavam tanto na igreja. E eles começaram a crescer nas suas profissões, chegaram jovens, galgar cargos mais importantes e ganhar muito dinheiro, e começaram a se afastar da igreja e finalmente se apagaram. A brasa, quando ela quer se apagar, ela sai do braseiro, né?
se apagaram. Então, talvez, quem é o Senhor que eu deva prestar serviço a Ele? Que eu deva perder tempo com Ele? Então, acontece isso. Para não suceder que, estando eu farto, te negue e diga, quem é o Senhor? Ou a pobreza, ou que, empobrecido, venha a furtar e a profanar o nome de Deus. Veja, o Satanás tem estratégia tanto para o enriquecimento como para o empobrecimento, para tentar e nos desviar do caminho. O dinheiro é, por exemplo, alguma coisa que tem levado muitas pessoas a darem mau testemunho. É por isso que nós orientamos que o nosso maior exemplo é Jesus, que nós devemos olhar para Ele. Porque tem muitos hipócritas dizendo que são discípulos de Jesus, mas não são de verdade. Em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 9 e 10, o apóstolo Paulo, aconselhando a Timóteo, o jovem Timóteo, ele diz, ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, os quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor ao dinheiro é raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Presta atenção, não é o dinheiro que é a raiz de todos os males. Façam bem essa diferença. O dinheiro pode ser a raiz de todos os bens. Digamos que eu enriqueça e resolva financiar missões no Nordeste, no Brasil e no exterior. Então o dinheiro vai ser uma bênção. Mas é o amor ao dinheiro, é o apego ao dinheiro que é a raiz de todos os males. Alguém já disse que o dinheiro é um bom servo, mas um péssimo senhor. Então, meus irmãos, outra tentação, outra estratégia, outra fonte de tentação é a fama. Muitos pregadores, inclusive, por causa da fama, eles se desviaram. E se tornaram apóstatas da fé, ainda dizendo que estão pregando o Evangelho. Confundindo a muitos. Vigiai e orai, diz nosso Senhor Jesus Cristo, para que não entreis em tentação. O Espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Devemos ter essa consciência que a Bíblia é uma verdade absoluta. Se ela está dizendo isso, nós não questionamos. Nós que somos cristãos, claro. Porque ela é a palavra de Deus. A carne é fraca. É uma fonte de tentação. Satanás sabe muito bem da fraqueza da carne. O inimigo é sempre muito sagaz. Ele é muito sedutor, enganador, mentiroso, pai da mentira. Ele arma laços, ciladas, armadilhas para nos enganar. Em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 14, o apóstolo Paulo diz, e não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de Deus. Pregando o evangelho na televisão, o próprio diabo faz você pensar que ele é um anjo de luz. Falsos profetas abundantes na televisão
dos dias de hoje. Agora, meus irmãos, nós precisamos aprender uma coisa. Devemos levar a tentação a sério. E ter muito claro que tentação não é pecado. Jesus Cristo foi tentado. Muitos filhos de Deus são terrivelmente tentados. E às vezes, porque estão sendo tentados, sofrem pensando, supondo que estão em pecado, quando na realidade o que está acontecendo na sua vida é que Deus está os provando. Deus está provando a cada um. Nós devemos levar as tentações a sérias até por conta disso. Que as tentações podem ser uma maneira de Deus nos provar. Porque nesse nosso processo de santificação, obedecendo a ordem de Deus, sede santo, porque eu sou santo, Deus vai usar o cadinho da aprovação para nos provar. Jesus foi tentado, mas não pecou. Mas sem pecado, nós vemos em Hebreus, capítulo 4, versículo 15. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas a nossa semelhança, mas sem pecado. Então, como a Bíblia nos orienta a agir, nós sempre repetimos que quando nós fazemos a profissão de fé, nós assumimos na igreja presbiteriana, nós assumimos um compromisso de ter a Bíblia como única regra de fé e prática. Porque a Bíblia, de fato, é um manual de fabricação do Filho de Deus. É nela que nós encontramos todas as orientações, inclusive para consertar e para nos clarear quanto a possíveis defeitos. Ela que nos diz qual deve ser a nossa postura, qual deve ser o estilo de vida do cristão, qual deve ser a nossa conduta, qual deve ser o nosso comportamento ao sermos tentados. A Bíblia nos orienta. A primeira orientação está em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 9. Existem várias, eu escolhi algumas porque eu quero que caiba em 40 ou 50 minutos. Mas a gente podia passar a manhã toda aqui. 1 Pedro 5, 9. Resisti-lhe firmes na fé, certo de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. A mesma estratégia, a mesma artimanha, a mesma sedução que nós estamos sendo importunados, milhares de irmãos nossos ao redor do mundo estão sendo importunados. Então, o que a palavra de Deus diz? Que nós devemos resistir. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Em Mateus, capítulo 6, 41, nós já lemos, vigiai e orai. É vigiar, ficar de olhos abertos e orar, para que o Espírito Santo nos ilumine o caminho a seguir. E qual é o nosso escudo para nos defender de Satanás? Nosso escudo é a palavra de Deus. Então,
como agir quando somos tentados? Nos escutando. Nós devemos nos escutar na palavra de Deus. Veja o que o salmista diz nos versículos do Salmo 119, 9 a 11. Nós cantamos muito esses versículos aqui. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando segundo a palavra. De todo o coração te busquei. Não me deixes fugir aos teus mandamentos. Guarda no coração as tuas palavras, para não pecar. Em Mateus 4, nós temos a tentação de Jesus. A tentação é Jesus. E cada uma daquelas respostas que Jesus dá, como Satanás, vendo Jesus com muita fome, depois de 40 dias sem comer, ele quis tentar Jesus a transformar as pedras em pão. E o que Jesus disse para ele: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Nas tentações, além de sermos escudados na palavra de Deus, a própria palavra de Deus diz que nós somos assistidos por Deus. Deus, que é o nosso Pai, atende a nós que somos seus filhos, nos assistindo. Deus nunca nos deixa na mão, meus filhos. Coloquem isso na cabeça. Deus nunca nos deixa sozinhos ao sermos tentados. Ele é misericordioso, ele é fiel, ele sempre está presente na vida daqueles que querem intimidade com ele. Portanto, nós podemos ver isso, essa experiência de Pedro, em Lucas 22, 31 e 32. Quando Jesus Cristo diz: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece a teus irmãos. Então, meus irmãos, na experiência dos filhos de Deus, o que nós temos é o que o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, 1 Coríntios 10, 13. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana. A primeira proteção de Deus aos seus filhos é que todas as tentações elas são humanas, que um homem de Deus pode tranquilamente vencê-la, mas Deus é fiel e não permitirá que estejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Em Hebreus capítulo 2, 18. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso
para socorrer a todos os filhos de Deus que são tentados. É maravilhoso, né, meus irmãos? Ter consciência disso. É maravilhoso sabermos que, ao sermos tentados, o nosso fiel amigo, que deu a sua vida por nós, nosso Senhor Jesus Cristo, está presente. E que a sua graça inefável nos assiste. E ele nos conduz em vitória. Que não nos conduza à aprovação, mas livra-nos do mal. Como vimos durante a mensagem, meus irmãos, é provável que o significado desta petição pode ser ter outra tradução. Se é da tua vontade, não permita. Frágeis como somos por natureza, inclinados ao pecado, em situações que no curso natural dos acontecimentos nos exponha à tentação que é. Vigiai e orai para que não entreis em tentações. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Nós estamos sempre clamando a Deus. Deus, o caminho que nós queremos caminhar é o teu caminho. Seja qual for o teu caminho para nós, Deus, livra-nos do mal. Como nós estamos vendo aqui, meus irmãos, há boas razões para esta petição. Porque, sabem, muitas vezes nós mesmos corremos ao encontro da tentação. Como pastor, nós não somos obrigados a fazer sociedade com infiéis, a fazer um contrato social com os infiéis. Eu tive essa experiência, mas eu não fiz. Eu entrei na sociedade com infiéis. E depois Deus me deu a bênção de ficar sozinho. E sei o que é isso. Mas nós não devemos escolher um infiel para ser nosso sócio. Porque a palavra de Deus diz que é julgo desigual. Não devemos escolher alguém que não professe a mesma fé que nós para ser nosso marido ou nossa esposa. Veja o que diz a palavra de Deus em 2 Coríntios 6, 14 a 16. Não vos prendais a um julgo desigual com os infiéis, porque sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que acordo há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo de Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei seu Deus, e eles serão meu povo. A outra coisa muito séria, meu. Que a vida nos enreda de tal maneira que nós começamos a nos ocupar
com muitas coisas. Começamos a nos ocupar com coisas que às vezes são importantes. Coisas que são aparentemente boas. E eu tive experiência disso e de repente descobri que eu estava, de fato, pecando. Eu estava em pecado. Por quê? A minha obra de chefe de família no lar estava sendo a obra de Deus através de mim. No meu lar estava sendo negligenciada. E o lar é que deve ser, de fato, onde deve ser, em primeiro lugar, criada a atmosfera espiritual na qual os filhos de Deus vivem. E então essa atmosfera espiritual é normalmente do marido, o chefe. E quando ele se ocupa de tal maneira em coisas fora do lar, mesmo que essas coisas forem boas e essa espiritualidade esteja sendo negligenciada do lar, é uma tentação perigosa. Então, meus irmãos, em Efésios capítulo 6, versículo 12, nós lemos: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. 1 Pedro 5, 8. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão bramando, buscando a quem possa tragar. Lembrem-se, meus irmãos, que as tentações devem servir na vida do cristão como cadinho, aquele depósito onde o ouro no fogo é provado e toda a escória é removida. Assim, é o cristão que, pela graça de Deus, não só vence as tentações, mas sai delas mais forte, mais santo, para viver uma vida agradável a Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor.